Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra eu te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos, cante pra Ele, percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se percam o desejo de te adorar. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Só pra o quê? Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Te adoro, Senhor. Te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Cante pra Ele. Abre a sua boca. Vem, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Mais uma vez, vem, Senhor. Vem, Senhor, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Oh, Senhor, aplaude a Ele. Ele é digno. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. Oh, Senhor. Graças a Deus. Essa canção ela fala de todos os dias. E eu tenho certeza que, assim como eu, você também precisa do Senhor todos os dias e desse resgate dele, de toda manhã. Eu queria contar um breve testemunho bem rapidinho. Na última vez que eu servi os legendários, eu fiquei num lugar lá que tinha uma cachoeira. Não sei se até já não comentei aqui. E hoje, como tem bastante legendários, vou compartilhar com eles também aqui. Naquele lugar onde tinha uma cachoeira, as famílias iam passando e eu ficava por certos períodos sozinho ali. E aquele barulho de água que caía muito forte. E teve certo momento que o Espírito Santo me falou que a voz do Senhor, como está lá em Apocalipse, que fala, em Ezequiel também fala, que a voz do Senhor é o som de muitas águas. Sabe? E é esse som de muitas águas que nós precisamos estar conectado nesse som de muitas águas. E aquela mulher que foi buscar água no poço, ela tinha sede. Só que a sede que ela tinha, que eu e você também temos, é de uma água que nos sacia
eternamente. E muitas vezes a gente não percebe, a gente busca a água, a gente vai buscar a nossa água no poço, só que no poço errado. Sabe, o Senhor tem nos convidado para nós chegar na água que sacia a nossa sede, a água que sacia a nossa fome. Essa água é Jesus. Sabe, eu não sei o que você veio procurar nessa noite aqui, mas o que eu gostaria de deixar para você, e que eu também sou aqui, é: busque essa água, busque o nome do Senhor. Fala: Senhor, eu tenho fome, eu tenho sede de Ti, que os meus ouvidos sejam somente do som de muitas águas, que a água que eu vou beber, Senhor Jesus, seja a Tua água viva, não somente a água física, mas a Tua água, a água espiritual, essa água que nos blinda, essa água que nos sacia todos os dias. E essa canção que nós vamos cantar agora, ela fala sobre isso, que Ele é essa água. Amém? Precisarei aqui voltar
Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Que era sem pecado e não me condenou. Cante, cante. Jesus, por me amar, mesmo cheia de pecados, ó Deus. Obrigado por não me condenar. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por nos amar. Obrigado. Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, mais uma vez pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor nos encontrou. Foi você que veio. Foi você que veio, Jesus. Foi o Senhor, Deus Pai, que nos amou e enviou seu Filho. Seu Filho Jesus. Para que todos nós que crescêssemos no teu amor não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. E a vida eterna é te conhecer. Mostra para nós quem o Senhor é. Quem é esse que era sem pecado e não revela para nós, Jesus. Revela o teu amor. No lugar da morte, revela o teu coração. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus
louvamos. sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu quero convidar você a dar um glória a Deus, um aleluia e uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Foi o amor dEle que nos conquistou, foi o Teu amor, Jesus, e nós nos rendemos nessa noite ao Teu amor, nós nos rendemos à Sua presença, nós nos rendemos ao Teu olhar de amor. Obrigada por ter cativado cada um de nós aqui, nós Te agradecemos, Jesus. Aleluia, amém. Seja louvado, Jesus. Amém. Pode se assentar. Boa noite a todos. Graças a Deus por estarmos na casa do Senhor, queridos. Isso é lindo, isso é incrível, isso é uma bênção. Sempre se alegre para vir na casa do Senhor. Entre na sua presença com ações de graças e com júbilo. Amém? Eu só quero dar para vocês um convite, né? Lembrar que nós temos os nossos encontros na semana. Segunda-feira tem escola teológica com o pastor Juliano. A quarta-feira tem o GA. Queridos, o GA é um grupo de apoio. O lema é não fique sozinho, tá? Então, vem aqui para você ficar junto, tá bom? Para você poder estar conectado, estar crescendo. Nós precisamos, queridos, ter amigos que conhecem Jesus para poder nos esquentar. Amém? E se você conhece Jesus e quer repartir, venha para nós amarmos juntos as pessoas e levar as pessoas juntos para Jesus. Amém? Então, 19 horas na quarta-feira, 20 horas oração, a nossa intercessão, nosso turno de intercessão. Na quinta-feira nós temos os adolescentes às 19 horas com o Marcelo e a Cimeia. E de segunda a sexta a gente tem GC nas casas. Então, se você ainda não tem o GC, também pode vir no GA. Sabe, a gente quer estar junto, não fique sozinho, tá bom? Porque estar sozinho é perigoso. Nosso inimigo quer nos isolar para conquistar, mas Jesus quer nos manter na sua família quentinhos. E no sábado, ó jovens, vamos ver se vocês vão fazer, tá? Vamos sacudir aqui. O D-Way. Foi bom. O D-Way é o encontro com os jovens às 19 horas no sábado. E olha, outra oportunidade para nós estarmos juntos e aprendendo do Senhor. Domingo, culto de manhã e de noite. Não haverá culto de manhã no mês de junho, tá bom? Então agora só no mês de maio ainda teremos culto no mês de junho. Tem ali o link da Rainha Ovelha, ficou lá já? Faça favor para mim. Obrigada. Queridos, como as mulheres mais sabem, né? O livro que Deus colocou no meu coração, mas não é meu, é nosso, né? Já está no forno. E aí, então, se vocês quiserem fazer parte desse grupo para receber as informações, nós estamos fazendo tudo pela fé aqui, gente. Então, nós vamos contar com, não só com você entrar no grupo para saber as informações, vocês mulheres, homens também podem entrar para comprar para suas mulheres. Tá bom? Ajudem a divulgar, porque nós precisamos, essa mensagem, tem uma palavra profética sobre ela, que ela precisa chegar às nações, e Deus vai usar eu e você, e a glória vai ser de Jesus, amém? Então, convido você para fazer parte desse projeto. Não é um projeto da Andréia, é um projeto da Comunidade Cristã Vida de Concórdia, e Deus me usou. Então, por favor, participe, amém? Deus abençoe. Ok, a Rainha Ovelha é um livro, para quem ainda não sabe, né, que Deus colocou no meu coração uma mensagem para mulheres que querem exercer sua autoridade em qualquer área da sua vida, qualquer papel que você exerça, papel social, mãe, esposa, filha, nora, sogra, sabe, são orientações bíblicas. Não é como eu acho, é como a Bíblia diz. Então, nesse livro tem um resumo de como nós governarmos em cada papel social que a gente exerce. E aí então, fala sobre autoridade espiritual, fala sobre a lei do amor, fala sobre mulheres que frutificam. Então, é uma bênção. Quem leu foi edificado, e eu fico feliz por isso, né? Então, quero convidar a comunidade aqui para a gente fazer junto essa movimentação dessa mensagem.
Boa noite, igreja. Agora nós vamos ter um momento aqui. Temos alguns colegas legendários que subiram a montanha nesse final de semana. Foram, com certeza, grandemente edificados. Solta o som, galera. Por favor, legendários, venham. Paz, glória a Deus. Aí, ó. Essa aqui é uma parte dos legendários de Concórdia, né? Nós hoje já estamos em mais de 80, Jonas. Hoje são mais de 80 homens que subiram a montanha e foram edificados. O movimento Legendários é um movimento de evangelismo. É um movimento que ele não tem uma placa de igreja. Ele é um movimento que ele traz, que ele quer levar homens para a montanha para serem testados e ter realmente um tempo e um contato com o legendário número 1, como a gente chama Jesus, de uma forma totalmente diferente. Muitas vezes a gente está na nossa zona de conforto, no nosso trabalho, no nosso casamento, e às vezes a gente não se... a palavra seria, a gente fica realmente parado ali, na zona de conforto, e a gente precisa ser levado a um outro nível, e isso é o que o Legendários traz. Legendários leva homens a um outro nível. Não que a gente vai lá para virar homem, aqui todos são pais, filhos, e não é isso. Às vezes o que é distorcido lá fora, não é isso. Você não precisa ir para o Legendários para você ser homem, ser um bom marido, ser um bom pai. Mas o momento do Legendários hoje, num mundo conectado, que a gente não larga mais celular, não larga mais redes sociais, é o momento da gente ir lá e se desligar e se conectar. E aqui nós temos homens que tiveram e passaram por esse processo. E eu quero pedir para dois irmãos, Zoa, por favor, vai dar um testemunho aqui. Boa noite, igreja. Durante essas 72 horas, Deus falou muito comigo. Desde que alguns amigos meus subiram a montanha, eu sempre tive na minha cabeça de que eu não precisava subir uma montanha para Deus, para eu aprender a virar homem, para eu ser mais homem. E eu estava totalmente errado desde dessa quinta-feira à noite. Foi muito difícil, muito cansaço, mas sexta-feira Deus dá forças da onde a gente não tem mais. E eu pedi muito isso, momentos em que eu estava totalmente esgotado e pedia forças para Deus e Ele me dava de onde eu não tinha mais. E valeu a pena cada dia, cada hora, essas 72 horas, eu com certeza faria tudo de novo. E Deus me abençoou muito, vai abençoar muito a minha família. E é isso. Glória a Deus. Cadê o Tatá? Vem cá, irmão. Tem mais um testemunho aqui. Boa noite, igreja. Meio vergonhoso, mas eu vou falar, cara. Eu sou um homem assim que subi a montanha para ser transformado, tá? Um homem que veio de vícios, de drogas. Tive uma família, perdi a minha empresa. Hoje eu estou tentando sair do fundo do poço. Um homem onde eu me sentia muito sozinho. E hoje eu conheço assim que eu não sou sozinho, eu tenho uma família. E família não abandona a família. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. O pessoal não estava no script aqui, mas tem mais um irmão aqui que precisa fazer
Vem cá, Broeto. Não? Então tá, na paz, fica na paz, irmão. Deus pediu para mim deixar uma mensagem para vocês, legendários, vocês que estão chegando aqui nessa comunidade, tá? Está em Mateus 22, Jesus está falando do maior mandamento, tá? Aqui fala: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus responde: ame ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Senhores, essa igreja que está aqui, essa comunidade, vai amar vocês como vocês nunca foram amados. Esses homens de laranja vão amar vocês como vocês nunca foram amados. Aqui nós aprendemos na montanha que a gente é uma família, né? E cada família tem uma história, e nós estamos aqui para compartilhar as nossas histórias e com certeza ter vitórias e mudanças nas nossas vidas a partir do relacionamento com Jesus. Vamos lá? Posição de batalha, senhores. Legendários! Sim, legendário! O que somos? Homens inquebrantáveis! Para que estamos aqui? Para fazer história! A serviço de quem? Jesus! E o que nós vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos! Aú! Legendários! Sim, legendário! O que somos? Homens inquebrantáveis! Para que estamos aqui? Para fazer história! A serviço de quem? Jesus! E o que nós vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos! Aú! Obrigado, senhores. Muito obrigado. Pessoal, eu queria aproveitar um pouquinho do tempo aqui também e fazer um convite a todos, agora os nossos legendários, também as famílias que estão aqui, na terça-feira, 7 horas da manhã, das 7 às 8, né, Júlio? Vai ser uma horinha e pouquinho. Nós vamos ter um café da manhã que a Donep está promovendo, tá ali no Espaço Mais do Caetá. Então, se você conhece algum amigo, alguém que gostaria de talvez ser impactado por um testemunho, alguém que não conheça Jesus, que talvez não viria até uma igreja, o nosso ministério da Donep é uma grande porta de entrada. Então fica aqui o convite. Se você quiser também ir lá, escutar, conhecer, saber um pouquinho mais do testemunho de vida, nosso irmão Júlio, que vai estar pregando lá, falando para nós, fazendo a sua palestra. Fica aqui o convite a todos vocês, terça-feira, 7 horas da manhã, ali no Espaço Mais do Caetá, tá? Um custo de R$50, que é o custo do café lá. Serão todos bem-vindos. Pastor, por favor. É doação? Se der doação, eu já vou segurar, tá? É oferta? Boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Amém, glória a Deus. Antes de nós irmos para a palavra de Deus, eu gostaria de fazer o convite para se alguém aqui nos visita pela primeira vez. Quem aqui nos visita pela primeira vez, por favor, levante uma das suas mãos. Olha, tem vários aí, né? Até vou pedir para mais o casal aí da recepção dar um suporte. Nós temos um presente, você fica com a mão levantada, nós temos um presente para entregar para vocês. Se mais alguém puder dar um suporte ali para o pessoal da recepção, nós queremos entregar para todos vocês. Tem algo especial da parte do Senhor, um presente para cada um de vocês. E vocês são muito bem-vindos à nossa comunidade, vocês são muito bem-vindos a esse local, e que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês, que vocês possam crescer, frutificar e ser instrumentos do Senhor para onde forem, tá bom? Vamos abrir o texto da palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo de número 6. Antes vamos liberar as crianças de 4 anos para baixo, para cima, 4 anos para cima, isso, né? Então as crianças de 4 anos para cima, por favor, fique de pé. Vamos estender as mãos sobre essas crianças, 4 anos
para cima. Você pode estender as mãos em direção a uma dessas crianças. Senhor, nós te louvamos pela vida dos pequeninos, porque a tua palavra diz que deles flui o perfeito louvor. Os nossos filhos são bênção do Senhor, são herança, e nós agradecemos ao Senhor por eles, Pai. Eles não estão indo para uma sala porque eles estão aqui para atrapalhar o culto, muito pelo contrário, Pai, porque nós queremos ministrar na vida deles, nós queremos ver eles frutificando nessa casa, nós queremos ver eles sendo instrumentos do Senhor. Por isso nós abençoamos, em nome de Jesus. Abençoe também os professores e que eles tenham um tempo agradável, em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, 2 Reis capítulo 6, o verso de número 1. Eu ia pregar sobre um tema e de ontem à noite para cá o Espírito Santo me incomodou um pouquinho. Então eu quero pregar sobre unidade. Enquanto você vai abrindo aí o texto, quero falar sobre o poder da unidade, que também tem a ver com o nosso tema em que nós temos trabalhado como igreja, o que é ser igreja, né? Então nós vamos tratar um pouco sobre isso. 2 Reis capítulo 1, capítulo 6, aliás, verso de número 1, diz assim: vamos fazer o seguinte, a gente sempre gosta de fazer isso, pelo menos eu sempre quando ministro eu gosto de ler um versículo e vocês outro. E nós vamos fazer isso até o verso de número 7, tá bom? Então eu vou ler o primeiro, vocês leem o segundo, assim em diante. Vamos lá. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Verso 2, vocês. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. E disse: pegue. E o homem esticou o braço e o pegou. Vamos fechar os nossos olhos para nós orar ao Senhor. Fala com o Senhor e pede para Ele falar ao teu coração nessa noite. Quem sabe você chegou aqui cansado, alguns subiram a montanha, provavelmente estão esgotados fisicamente, mas eu tenho certeza que estão fervendo espiritualmente e estão cheios da presença do Senhor. Mas quem sabe você está cansado fisicamente, talvez até espiritualmente, você chegou aqui cansado, emocionalmente, mas peça para o Senhor falar ao teu coração nessa noite. Peça para que Ele revele a sua vontade, o seu querer, revele a boa, perfeita e agradável vontade dEle ao seu coração. Nós te agradecemos, Senhor, e nós te pedimos, Espírito Santo, vem falar com cada um de nós aqui, vem operar grandemente nas nossas vidas. Espírito Santo, se o Senhor não falar nessa noite, se o Senhor não estiver na frente, nada terá sentido, mas se o Senhor falar através da boca deste homem que está aqui na frente, eu tenho certeza que vidas serão edificadas e transformadas. Que eu seja apenas uma voz, Senhor, e que o Senhor fale ao teu povo através da tua grandiosa e poderosa palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero falar sobre o poder da unidade. Nós estamos num tema falando sobre o que é ser igreja, essa questão da igreja, e eu confesso que eu relutei um pouco para pregar o que eu vou pregar aqui.
Até porque eu acredito que todo pregador, quando ele sobe num púlpito para pregar, ele só vai pregar 2 tipos de mensagem: aquilo que ele está vivendo ou aquilo que ele almeja viver. E o que eu vou falar hoje aqui, talvez nem tudo, provavelmente, com certeza, nem tudo eu estou vivendo ainda. Mas eu posso afirmar com certeza que é o que eu quero viver, é o que eu desejo viver. Esse tema é um tema muito pertinente para a nossa realidade como igreja, para a nossa realidade como cidade, para a nossa realidade como país, para a nossa realidade como família. O poder da unidade. O que é a unidade, pastor? Unidade é a qualidade, o estado de ser um, que não pode ser dividido. É viver de maneira em que não pensamos apenas no eu, mas pensamos em nós, no nosso, no coletivo. É viver em uniformidade. Pastor, o que é o contrário de unidade? O contrário de unidade é discórdia, desarmonia, divisão. Tem um livro do Francis Chan chamado Até que Sejamos Um. Olha o que esse livro do Francis Chan, olha o que ele coloca. Ele diz o seguinte: se você se sente apático em relação às obras de Deus sobre unidade, e aquilo que ele fala sobre unidade, e não se preocupa como isso parece diante do mundo, talvez você tenha um problema maior. É possível que o Espírito Santo não esteja em você. E ele continua dizendo que a unidade é uma evidência da nossa salvação. Infelizmente, nós vivemos uma época em que é mais fácil dividir do que unir. É mais fácil desconstruir do que construir. Quando você vai fazer um edifício, é muito mais difícil construir um edifício e muito mais fácil demolir um edifício. E nós temos a tendência, como seres humanos que somos, quando não está dando certo algo, ou quando está difícil manter uma relação, dividir. É muito comum isso nas famílias, nos relacionamentos. Nós estamos vendo hoje o índice de divórcio cada dia maior. Por quê? Não deu certo, vamos dividir. É mais fácil dividir. Mas por trás da unidade sempre vai ter uma bênção de Deus. O mesmo Espírito que habita em mim, habita no meu irmão. Por isso que essa questão de rejeição, ela é contrária ao princípio bíblico. Porque quando eu rejeito o meu irmão, que tem o mesmo Espírito que eu, tem alguma coisa errada. Se Deus não rejeita esse irmão, quem sou eu para rejeitá-lo? Mas nós vivemos nesse tempo onde que cada dia mais tem se crescido a rejeição entre as pessoas. Esse texto ele vai falar sobre a escola dos profetas. E na escola dos profetas tinha 3 coisas. A escola dos profetas tinha ensino das escrituras, tinha oração e tinha o mover sobrenatural. Essas 3 coisas tinha na escola do profeta. E essas coisas funcionavam muito bem, porque dentro desse texto nós vamos ver que esse povo vivia um princípio claro de unidade. Por isso que as coisas fluíam, por isso que as coisas funcionavam, e por isso que as coisas andavam. E nós vamos ver aqui alguns princípios nesse texto, que eu anotei aqui sobre unidade. Primeira coisa, olha só, quando nós andamos em unidade, começamos a realizar grandes projetos. Eu quero que você acompanhe comigo o verso de número 1 e o verso de número 2 desse texto. Preste atenção no que diz esse verso 1 e esse verso 2 do texto. Olha só, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar em que nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Aqui estava acontecendo uma coisa fantástica, que todo pastor, que todo líder almeja em sua comunidade. O espaço estava pequeno, não cabia de tanta gente que estava lá. E eles precisavam fazer o quê? Aumentar o espaço. E aí então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a realizar um grande projeto. Não, nós precisamos aumentar, nós precisamos crescer. Tem mais gente para vir, tem mais gente que precisa aprender, tem mais gente que precisa ser alimentado pela palavra, tem mais gente que precisa ser discipulado aqui nesse grupo. Então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar, vamos todo mundo junto realizar um grande projeto. Vamos aumentar esse negócio, vamos crescer, vamos expandir, vamos avançar
como igreja, como povo. Irmãos, quando há unidade, não apenas se identifica o que precisa ser feito, mas todos pegam na mão na massa para fazer. Você percebe aqui que o texto diz: vamos ao rio, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos. O texto não diz que eles mandam o líder ir cortar um tronco de uma árvore. Um texto não diz que alguém vai lá, ou um grupo de pessoas vai, 30% vai, 40% vai. O texto diz que todos eles, juntos, foram até o rio e disseram: nós vamos lá, nós vamos aumentar a casa, nós vamos fazer um espaço maior, porque o espaço está pequeno. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez esse seja o grande problema das famílias, talvez esse seja o grande problema da igreja, talvez esse seja o grande problema da nossa sociedade. Existe uma disparidade entre aqueles que querem fazer e aqueles que não querem fazer. Você já parou para pensar? Muitas vezes uma igreja, ela é sustentada por 30% que faz e 70% que assistem aqueles que fazem. Muitas vezes uma família é sustentada por um que faz e os outros que assistem aquele que está fazendo. Agora, você já parou para pensar a diferença que seria, por exemplo, dentro de uma família, quando o casal, a família inteira, os filhos, o marido, a esposa, todos eles estarem na mesma concordância, todos eles estarem juntos, todos eles estarem pegando junto, todos eles estarem na mesma visão? O que diferença faz nessa família? Você já parou para pensar se cada um que é membro da comunidade cristã Vida entender o chamado pelo qual está aqui, entender o propósito pelo qual está aqui, se cada um de nós entender a necessidade de cada um cortar um tronco de uma árvore, se cada um de nós colocar a mão na massa, se cada um de nós fazer a nossa parte, quanto mais vidas e almas nós não iríamos impactar. Você percebe que no poder da unidade, coisas extraordinárias, coisas grandes, grandes projetos começam a acontecer. A Bíblia vai falar, vocês conhecem o texto sobre a Torre de Babel. E na Torre de Babel, aquele povo estava construindo um edifício. O pensamento deles era errado, mas eles estavam unidos num propósito: construir uma torre para chegar até o céu. E eles queriam fazer isso. E aqui tem uma declaração de Deus que me chama muita atenção, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus desce para ver o que aqueles homens estão construindo. E a Bíblia diz que quando Deus começa a observar o que eles estão fazendo, existe uma declaração em Gênesis capítulo 11, verso 6, que diz o seguinte: o povo é um e todos falam a mesma língua, agora não há limite para o que eles intentam fazer. Olha o que ele diz: o povo é um e todos eles falam a mesma linguagem. Por causa disso, não há limite para aquilo que eles intentam fazer. Você percebe que quando nós somos um, quando nós falamos uma mesma linguagem, não há limite para aquilo que o Senhor pode fazer no nosso meio. Não existe limite. Quando nós decidirmos e colocarmos na nossa cabeça e buscarmos isso da parte do Senhor, em sermos um, queridos, com certeza não vai haver limites. E não somente na igreja, no reino de Deus. Hoje nós estamos batalhando para trabalhar a unidade entre as igrejas da cidade de Concórdia. E nós queremos realmente ver a igreja de Concórdia unida, a igreja de Concórdia caminhando mesmo juntos. Eu lembro que quando nós começamos a fazer um projeto chamado Juntos por Concórdia, o pastor Juliano estava aqui, participou conosco, outros pastores, né? Existe um grupo de pastores que anda com a gente, que está com a gente, toma uma vez por mês, a gente toma café junto, a gente se reúne para orar pela cidade, a gente se reúne para conversar, para trocar experiência, para crescer junto. E eu lembro que quando a gente começou esse projeto, lá durante a pandemia, começamos a realizar o projeto, daí o Senhor nos deu a direção de fazermos um projeto de oração, e começarmos com esse projeto de oração. Eu comecei a ligar para vários pastores, e aqui nós não estamos querendo criticar nada, nós queremos dizer que nós estamos vencendo essas barreiras, pelo poder do nome de Jesus. E nós ligávamos, e aí o pastor dizia o seguinte: mas como é que vai ser? Não, nós vamos fazer um projeto de oração, nós queremos fazer isso, queremos convidar você para participar, para a tua igreja, o pessoal lá movimentar, fazer um período de jejum, oração e tal. E aí ele falava assim: mas o fulano de tal, o pastor fulano de tal vai estar na frente lá organizando, ou ele vai estar participando? Não, ele está junto ali com a gente, então não conte comigo, eu não vou participar. O ciclano vai estar? Então eu não estou. Irmãos, nós precisamos quebrar isso.
Nós precisamos quebrar. E essa realidade muitas vezes entra dentro da cidade, mas essa realidade muitas vezes entra dentro das igrejas. E aí você vê grupinhos dentro da igreja, você vê panelinhas dentro das igrejas. Essa realidade entra dentro das famílias, onde existe preferência dentro das casas. Um pai que prefere mais um filho do que o outro, a mãe que prefere mais um filho do que o outro. E aí começa o quê? Divisão e contenda. Esse é o grande problema. É isso que a gente tem visto. Se você que está aqui é pai e tem preferência de um filho para o outro, sabe o que acontece? Vai ter divisão na tua casa. Se você amar, você vê que a Bíblia vai dizer que estava lá o Isaac, e o Isaac amava mais o Esaú, o homem do campo, o homem que caçava, que pescava, que trazia caça, e era o homem do campo que fazia acontecer, e o pai amava ele. E a mãe gostava mais do Jacó, o homem mais da casa, gostava de fazer sopa em casa, organizar a casa, limpar, arrumar a casa. E aí o que aconteceu? Houve uma divisão na casa. Porque o pai gostava, preferia um, e a mãe preferia um. E aí começou a haver o quê? Divisão dentro da casa e da família. Irmãos, olha o poder da unidade. Salmo 133 vai dizer: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E ele vai falar aqui sobre o óleo, sobre a unção. E ele diz: porque onde há união, Deus ordena a bênção. Preste atenção aqui. A bênção, ela vem por um princípio. Sabe qual é o princípio que vem a bênção? Unidade. Não tem como ter bênção sem unidade. Pastor, eu quero a bênção sobre a minha família. Ah, você quer a bênção sobre a tua família? Veja como é que vocês estão. Vocês têm unidade dentro da casa? Existe realmente uma unidade? Abençoe. Ah, significa então que eu tenho que concordar com tudo? Não, eu não preciso concordar com tudo. Eu não concordo com tudo, nem com a minha esposa, irmãos. Nem com ela eu não concordo com tudo. Eu não concordo com tudo que a minha esposa fala ou pensa, mas eu continuo amando a minha esposa. Mas eu concordo com ela. Vocês entenderam? Você não precisa concordar com tudo. Ah, porque eu acho que deveria ser assim. Ah, eu preferia assim. Ah, eu acho que deveria ser diferente. Irmão, você não vai encontrar uma concordância em tudo na tua casa. Às vezes no teu marido, no teu filho, na igreja, né? Algum gosta de um jeito, outro gosta do outro. Isso que não tem problema nenhum. A diferença é o seguinte: mesmo a gente tendo discordância em algumas coisas, nós caminhamos na mesma visão. Nós estamos no mesmo objetivo. Nós pensamos e queremos a mesma coisa. Esse é o objetivo maior. Esse é o princípio maior. E quando nós começamos a trabalhar, quando nós começamos a andar em unidade, nós vamos ver grandes projetos surgindo. Nós vamos ver grandes coisas acontecendo. Pastor, mas eu não gosto do fulano. Irmão, pare de olhar para aquilo que você não gosta e comece a olhar para o irmão naquilo que talvez você goste. Talvez você vai ter alguma coisa no estilo dele que você não gosta. Mas comece a conversar com ele e você vai perceber que tem outras coisas que você vai gostar. Pare de ficar olhando só para o lado errado, para o lado negativo, e comece a olhar para aquilo que é bom, para aquilo que ele faz de positivo. Infelizmente nós estamos vivendo uma época em nossa sociedade, como eu falei, que é mais fácil destruir do que construir. Vamos mudar de novo isso aí. Obrigado, querido. Segundo, primeiro lugar, quando nós andamos em unidade, nós começamos a realizar grandes projetos. O Senhor tem grandes projetos para a tua família, amém? O Senhor tem grandes projetos para essa igreja. Vocês acreditam nisso? Mas qual é o princípio? Unidade. Esse é o princípio. Segundo, quando andamos em unidade, começamos a trocar o eu pelo nós. Aqui que está um ponto.
Olha o que diz o texto. Você vai ver o texto e você vai perceber no texto algumas coisas que são chaves. Você vê no texto algumas coisas. Ele diz o seguinte, ó, vamos. Ele não diz eu irei. Ele diz vamos. O texto diz tomemos, ou seja, todo mundo. O texto diz cada um de nós. O texto diz façamos. Aonde tem o eu no texto? Não tem o eu no texto. Tem o nós. E aqui que talvez seja o grande problema. Sabe qual é o grande problema nosso? Eu falo por mim isso também. O nosso grande problema é a síndrome de Nabucodonosor. Pastor, quem foi Nabucodonosor? O rei da Babilônia, maior império da sua época. A Bíblia diz que chegou num determinado momento que Nabucodonosor olhou a Babilônia e ele declarou a seguinte frase sobre a Babilônia: eis a Babilônia que eu construí para o meu império e para a minha glória. Sabe o que ele estava dizendo? Eu fiz, eu sou o cara, eu sou bom, eu realizei, eu fiz tudo acontecer, eu que tomei posse disso. E talvez esse seja o grande problema nosso hoje como igreja, como família, como sociedade. Por que existe tanto divórcio? Por causa do eu. Por que existe tanto problema dentro das igrejas? Por causa do eu. Por que existe tanto problema na sociedade? Por causa do eu que muitas vezes domina as nossas vidas. O eu é o problema, irmãos. É quando eu começo a olhar para aquilo que tem que me agradar. Então eu venho na igreja e qual que é o meu pensamento? Não, essa pregação tem que falar comigo, essa tem que me agradar. Que se louvor cante direito, porque eles têm, afinal de contas, eu tenho que sentir um arrepio, um negócio aqui. Então se o Valde está ali na frente, ele não cantar e eu não sentir uns arrepios, não, tem alguma coisa errada. O pastor tem que pregar e eu tenho que ser tocado de alguma forma. Eu tenho que sentir um arrepio. Irmão, você quer sentir um arrepio? Vem aqui, nós vamos dar um beliscão e você no final do culto você vai sentir um arrepio também. E aí você está muito pensando em você. Porque o ar condicionado está muito gelado, ou está muito quente. Porque não está legal isso, não está legal. E você está olhando muito para você, para aquilo que você pensa, e não para aquilo que é o coletivo, para o reino de Deus. E aí você vai dentro da família, você está vendo esse mesmo pensamento. O marido pensando, não, porque a minha esposa tem que fazer isso, porque ela não faz isso, porque ela não faz a comida direito, porque fica falando que nem uma rádio AM. E aí esse meu marido, pastor, fica dando coice dentro de casa, só parece um cavalo dando coice o tempo todo. Irmãos, eu aconselho o casamento há muito tempo. E sabe o que eu observo conversando com os casais? O problema do eu está muito ligado. Pastor, o meu marido tem que fazer isso, ele tem que mudar nisso, porque ele não faz isso, ele não faz aquilo, porque o meu marido é aquilo, e o meu marido, e a minha esposa, pastor, ela é isso, pastor, essa mulher é complicada, pastor, minha esposa é uma mulher doida, pastor. Mas poucos conseguem olhar para dentro de si e dizer, olha, pastor, o meu marido é complicado mesmo, ele não é um cara fácil, mas eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente. Eu preciso ser melhor. O problema está em mim. Sabe qual é o grande problema nosso? O problema nosso é esse eu que domina. É por isso que nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos pegar todo dia diante de Deus e matar o nosso eu, matar a nossa vontade, matar o nosso desejo. Relacionamento, para você viver num relacionamento como igreja, para você viver num relacionamento como família, o teu eu não pode prevalecer. O que precisa prevalecer é o nós, não o eu. Não é o que eu quero, é o que nós queremos. Não é o que eu desejo, é o que nós desejamos. Não é a minha vontade, é a nossa vontade. É por isso que existem problemas, é por isso que existem dificuldades. Preste atenção, a Bíblia diz que quando Deus vai criando as coisas, Deus vai criando o mundo, vai criando as estrelas, vai criando o universo, e a Bíblia diz que Deus ia olhando e ia dizendo, isso que Deus fez foi muito bom, e viu Deus que era muito bom, e viu Deus que era muito bom. De repente Deus cria o homem, e aí Deus olha para o homem, e Deus diz, não é bom que o homem esteja só, vou fazer alguém para estar junto com ele. E ele então cria a mulher, e você percebe que do resultado da criação do homem e da mulher, os dois se tornando uma só carne, gera-se então uma terceira pessoa, gera vida ali, porque os dois estão unidos, e os dois unidos juntos geram vida. Irmãos, quando nós andarmos em unidade, nós vamos gerar vida, nós vamos impactar as pessoas,
Nós vamos impactar o mundo, nós vamos impactar as famílias, nós vamos impactar as pessoas. Deus olha para o homem e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Você vê que Deus cria o universo e Deus faz o quê? Depois de criar o mundo, a Bíblia diz que Deus descansou. E aí Deus cria o homem, e aí Deus descansou de novo e o homem descansou. Aí Deus resolve criar a mulher, né? E aí nem Deus, nem o homem, nem o mundo descansou mais. Não, brincadeira, né? As mulheres não gostaram muito, né? Brincadeira, tá? A minha esposa tem me deixado descansar, né? Graças a Deus. Apesar que o homem não pode descansar muito não, né? Eu estava falando no retiro dos homens, no congresso dos homens lá em Xanxerê. Nós estamos vendo uma inversão de valores dentro das casas. Você vê as mulheres estressadas, as mulheres trabalhando, correndo atrás, se esforçando. Eu estava falando que você vê as meninas hoje de 19, 20, 22 anos, nenhuma delas praticamente está ganhando a mesma coisa que um homem. Todas elas estão ganhando mais, porque as meninas estão correndo atrás, estão estudando, estão dedicando, fazendo faculdade, e se formando, e estudando, e vem para a igreja, e corre, e estuda a Bíblia, e ora e tal. E os homens, quando é que vai jogar o Grêmio e o time lá do Churume Cantas, lá, quando é que é? É amanhã, mas já vamos parar hoje e tal. Eu não estou dizendo que é todo mundo, mas você vê hoje um grupo de homens dessa forma, e está sendo se formado isso, por isso que é importante do Legendários. O legendário não é para fazer alguém ser mais homem, mas é para a gente olhar e refletir se nós estamos tendo as nossas, desenvolvendo e realmente sendo os homens que o Senhor nos criou para ser. Se nós realmente estamos sendo aqueles que vão fazer a diferença. E você vê então as mulheres, por causa disso, pastor, quem é que criou o movimento feminista? Foram as mulheres? Não. O movimento feminista foi criado pela ausência do homem. Quando o homem deixou de se posicionar, quando o homem deixou de liderar a sua casa, de servir a sua esposa, as mulheres começaram a tomar voz, e as mulheres foram para o mercado de trabalho, e as mulheres se levantaram, e as mulheres estão fazendo, e as mulheres correndo e se esforçando. Então você vê hoje o que? As mulheres cansadas e estressadas, tomando medicamento para acalmar, e os homens descansados demais, parado demais, quando deveria ser o contrário, os homens que deveriam estar correndo, se esforçando, e as mulheres auxiliando o homem. Mas você vê o contrário. Por que isso? Por causa de inversões de valores, divisões, contendas, intrigas. Quando somos um, começam a se nascer coisas. E aqui é onde o diabo trabalha. Irmãos, a divisão é tão séria, que nem o diabo utiliza ela para ele mesmo. O diabo, você não vê o reino das trevas dividido. Você não vê o reino das trevas dividido. Ele usa a divisão para atacar a igreja, para atacar famílias, mas ele não usa contra ele mesmo. A divisão é uma coisa tão séria que o diabo não usa contra si mesmo. Ele usa contra os outros, porque na unidade há o que? Expansão, bênção. Na divisão, paralisação, maldição. Quando Deus divide as línguas lá em Babel, você vê ali que existe um processo de divisão. O que é divisão? Duas visões. Então quando o marido quer educar o filho de uma forma, e a esposa quer educar o filho de outra forma, há uma divisão, e é um problema. Quando o marido quer administrar o dinheiro de uma forma, e a mulher quer administrar o dinheiro de outra forma, há uma divisão. Nas coisas pequenas, nós podemos discordar. Se um tipo de comida, um tipo de cor, um tipo de futebol, coisas fúteis, nós podemos discordar. Mas em coisas essenciais, nós precisamos ter a mesma concordância. Nós precisamos ter a mesma visão. E isso vale para a família, isso vale para a igreja, e isso vale para o empresário, isso vale para todo mundo. Nós precisamos entender isso. Agora, você vai ver que aqui algumas características do espírito de divisão. Existe um espírito de divisão que está assolando as igrejas. Existe um espírito de divisão que está assolando as famílias. Existe um espírito de divisão que está assolando a sociedade. Você vê a nossa sociedade hoje, a nação brasileira dividida. É só você olhar, está claramente dividido. Você já imaginou se a nação brasileira se unisse todos num só propósito? Quem seguraria o Brasil, gente? O que seria da nossa nação?
mas existem divisões, existe um monte de coisa. Quais são as características de um espírito de divisão? Contendas, partidarismos. Filipenses 2, Paulo vai dizer: nada façais por contendas ou partidarismo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9 ele vai dizer: fiel é Deus, pelo que fostes chamados pela comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Deus é fiel, você pode contar com Ele, Ele quer abençoar você. Aí ele continua dizendo: porém, rogo, irmãos, que não haja partidarismo e divisão e contenda entre vós. Porque o que estava acontecendo, por exemplo, na igreja de Corinto, ele vai dizer o seguinte: eu fui informado que existem alguns grupinhos ali, e tinha um grupinho que era o grupinho do Paulo. E sabe qual era o grupinho do Paulo? Ele falava o seguinte: olha, eu sou do apóstolo Paulo porque ele é o homem da ciência. E aí tinha outro grupinho que dizia: eu sou do Pedro porque ele é o homem da experiência. E o outro dizia: eu sou de Apolo porque ele é o homem da eloquência. E tinha um quarto grupo que dizia: eu sou de Cristo. Esse grupinho era o melhor. Quem que vocês acham que esse grupo era o melhor? Levanta a mão. Vocês acham que esse grupo era o melhor? Irmão, esse grupo era o pior, porque era o grupo que não queria se submeter à liderança. Mas você vê que a igreja estava dividida em 4 partidos: o grupo partido de Paulo, o partido de Pedro, o partido de Apolo e o partido de Cristo. E aí o Paulo vai dizer: quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Não são todos servos do Senhor? O Paulo plantou, o Pedro colheu, o Apolo regou, mas quem deu o crescimento? O Espírito Santo, é o Senhor. Irmãos, nós aqui na igreja, por exemplo, nós temos 3 pastores. Tem o pastor Juliano, eu que sou pastor, o pastor Paulo não está aqui, esteve pela manhã, né? Nasceu o pequeno Pedro. Você pode gostar mais de um do outro, isso não tem problema nenhum. Não tem problema em você gostar de um pastor a mais que o outro. Eu gosto mais quando o pastor Juliano prega. Amém, glória a Deus. Eu gosto mais quando Paulo prega, ou quando o pastor Rudy. Não tem problema. O que não pode ter é partidarismo. O que é partidarismo? É o pastor fulano, o Juliano que vai pregar, ou o Rudy que vai pregar. Então eu não vou no culto. É o fulano. Nós não podemos ter isso. Isso é partidarismo. Eu lembro que eu estava, quando nós tínhamos a igreja lá em Seara, às vezes eu ia, às vezes a gente estava por aqui, então a gente mandava algum outro irmão para pregar. E uma irmã me chamou lá de Seara, e ela disse assim: pastor, é o senhor que vai vir no culto hoje ministrar? Eu falei: olha, irmão, hoje eu não vou conseguir, mas vai ter culto, vai ser uma benção, quero você lá. Ela falou: pastor, então eu não vou, porque quando o Senhor vem é diferente. E por um tempo você percebe que é o diabo querendo inflar o teu ego. Você se sente o cara: nossa, quando eu vou lá as coisas acontecem, quando eu não vou, não acontece. Mas você começa a pensar o quanto a gente está longe de Deus quando a gente começa a pensar isso. Sabe por quê? Porque quem nós somos? Nós não somos nada, gente, mas nada. E eu disse para ela: irmã, eu gostaria muito que a irmã fosse, até porque se a irmã não for, eu tenho que começar a pensar que tipo de pastor sou eu, que em vez de deixar o Senhor obter a glória, está querendo a glória que é do Senhor. A irmã precisa ir lá não por causa de mim, mas a irmã precisa ir lá por causa de Cristo, por causa do Senhor. É Ele que precisa ser exaltado, é Ele que precisa ser glorificado. E não porque o pastor fulano vai pregar, ou o ciclano, não interessa quem vai pregar, quem vai cantar, ou quem vai deixar de fazer. Eu estou indo por causa de Cristo, eu faço por causa de Cristo, eu louvo por causa de Cristo, eu adoro por causa de Cristo, eu sirvo por causa de Cristo, não importa quem esteja fazendo. Esse é o princípio da unidade. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Nós precisamos, como igreja, entender esses princípios. Nós precisamos entender. Você quer ver um problema também do espírito da divisão? Sempre questiona, espalha contendas. Nunca tão bom, nunca tão satisfeito, estão sempre questionando, estão sempre reclamando, murmurando. Nós falamos aqui, os empresários que vieram aqui no sábado, falando sobre esse espírito que existe no nosso meio, chamado espírito da murmuração. Irmão, se você conseguir ficar 24 horas sem reclamar de nada, nós vamos ter que canonizar santo. Porque nós estamos chegando numa época
que é difícil a gente não reclamar. A gente reclama quando acorda, a gente reclama durante o dia, a gente vai dormir reclamando e o tempo todo reclamando, o tempo todo murmurando. Parece que nada está bom, quanto mais ganha, mais quer. Quando parece que nada está satisfeito, vem para a igreja, não está satisfeito, chega em casa, não está satisfeito, durante a semana na empresa não está satisfeito, com o salário que tem, não está satisfeito. Se chove, reclama que chove, se faz sol, reclama que faz sol, se está frio demais, porque está frio demais, se está calor demais, reclama que está calor demais. E nós estamos o tempo todo reclamando de tudo. É o espírito da divisão, da murmuração, que permeia o nosso meio. Sabe que eu e a Jaque tinha uma prática muito legal, que quando chegar à noite, até a gente precisa voltar a fazer isso. Antes de dormir, nós pegava o celular e eu falava: amor, eu quero que você fale 3 coisas pelo qual você é grata hoje. E ela falava: por isso, por isso, por isso. Eu falei: então eu vou falar agora 3 coisas pelo qual eu sou grato. E sabe, aquelas coisas ficavam martelando todo dia, porque todo dia a gente tinha que fazer isso, olhar e ver os motivos que nós temos para agradecer. Mas esse espírito de divisão, esse espírito de murmuração que habita muitas vezes na sociedade, que habita muitas vezes até dentro das igrejas, das famílias, vem para destruir, vem para trazer problema. Você vê, a Bíblia vai dizer em Números capítulo 13, que Deus manda Moisés mandar 12 espias para espiar a terra. Vocês conhecem o texto, os espias vão, e eles vão lá espiar a terra, e eles precisavam espiar a terra e trazer o relatório para o povo, e eles vão então lá, espiam a terra, e eles voltam, e esses 12 espias voltam, e é interessante que a terra era tão boa, que a Bíblia diz que eles vieram em 2, trazendo um cacho monumental de uva, de tão boa que era a terra. E 10 desses espias começam a dizer o seguinte: olha, a terra é boa, realmente, olha aqui, né, o tamanho do cacho de uva. A terra é boa, fantástica, realmente ela mana a mente, Léo. Só que tem um problema: lá tem gigantes. E os gigantes são grandiosos. E nós olhamos para ele e vimos como se nós fôssemos gafanhotos. E eu acredito que quando eles olham para nós também nos veem como gafanhotos. E eles começam a murmurar, e eles dizem: nós não poderemos entrar nessa terra, nós não temos como chegar e vencer esse povo é mais numeroso que nós. E esses 10 homens contaminaram 2 milhões de pessoas. Irmãos, eles estavam a 1 rio de atravessar e entrar na terra. Depois de muitos anos andando no deserto, eles estão a 1 rio. E muitos dias andando no deserto, estão a 1 rio. E sabe o que eles fazem? Eles começam a murmurar. E aí eles começam a dizer: será que não é melhor nós levantar um capitão e voltar para o Egito? Por que o Senhor nos fez sair do Egito para chegar aqui nessa terra? Por que o Senhor não permitiu que nós ficássemos lá no Egito? Nós estamos com saudade das cebolas que nós comíamos lá no Egito. E eles estão a ponto de apedrejar Moisés e Arão por causa da murmuração de 10 homens que contaminam 2 milhões de pessoas. Você percebe? Se você está dentro da tua casa e você tem o hábito de reclamar, sabe o que você vai perceber? Daqui a pouco a tua esposa está reclamando, daqui a pouco o marido está reclamando, daqui a pouco os filhos estão reclamando. Mas se você começar a ter o hábito de agradecer, de louvar a Deus, mesmo diante das dificuldades, você vai começar a atrair uma outra característica dentro da tua casa. Outra coisa, crítica. E o espírito de crítica muito forte que tem assolado as pessoas. Você percebe aqui nesse texto que eles diagnosticam um problema. Qual é o problema? O espaço está pequeno. O espaço está pequeno. Você vê alguém deles reclamando que o espaço está pequeno? Você vê alguém deles murmurando contra o líder? Será que o Eliseu não vê que está pequeno isso aqui, está apertado, nós estamos aqui, não tem nenhum ar-condicionado nesse negócio aqui, estamos todo mundo passando calor. Eliseu, dá um jeito nesse negócio aí, pelo amor de Deus, não aguentamos mais. Olha como é que está essa situação. Você não vê ninguém deles reclamando. Eles não estão ali para reclamar, eles agem, eles fazem acontecer. Ao invés de reclamar, sabe o que eles fazem? Na cabeça deles, talvez eles pensem: poxa vida, o nosso líder está tão ocupado preparando o sermão para nós, preparando as palavras, coisas boas que nós temos aprendido. Ele está tão ocupado orando e lendo a Bíblia ali, se preparando, que ele nem está percebendo que o espaço está pequeno. Vamos fazer o seguinte, vamos ajudar ele, vamos dar um auxílio para ele está precisando do nosso auxílio. Irmãos, é essa visão que nós temos que ter como igreja, é essa visão que nós temos que ter como família. É se levantar para fazer
Nós vemos hoje uma geração que reclama muito, mas que faz pouco. Está dentro da casa reclamando de tudo, mas vai ver o que faz, não faz nada. Reclamando de tudo na igreja, mas vai ver o que faz. Eu tenho observado que aqueles que mais reclamam, são muitas vezes aqueles que menos fazem. Porque quem não trabalha, muitas vezes vai dar trabalho para Deus. E está cheio de gente dando trabalho, mas produzindo pouco. Nós precisamos ser aqueles que vão ser parte da solução e não do problema. Você precisa ser aquele que vai ser parte da solução, de chegar e dizer: pastor, o Senhor me mostrou, nós temos que fazer isso, eu estou junto, eu pego junto. Eu gostei muito da atitude do Wander essa semana, esses 15 dias atrás. Nós fomos fazer uma visita, ver algumas coisas ali como igreja, eu, o pastor Juliano e o Wander, fomos fazer uma visita. Quando estávamos retornando, o Wander falou, ele já tinha falado comigo de manhã, ele disse: pastor, falou para mim e para o Juliano, eu sinto que nós precisamos reunir os empresários, nós precisamos começar a profetizar bênçãos sobre os empresários. O pessoal está só reclamando de crise, que está com problema, que está com isso, que está aquilo, e nós precisamos fazer alguma coisa, vamos fazer um culto, louvar ao Senhor, adorar junto, orar e nos fortalecer. E quando ele falou isso, eu lembro que o Juliano falou assim: se você falou, é porque o Senhor está te chamando para fazer isso. Você faz parte da solução. Você está vendo um problema, mas eu faço parte da solução. O problema está aqui, mas eu não vou deixar, ô pastor, vai lá e faz, o senhor tem que fazer, tá? Faz. Não, eu vi o problema, e se o Senhor me mostrou, Ele também quer que eu seja parte da solução para resolver o problema. Nós estamos cheios de gente hoje que diz assim: o problema está isso aqui, ninguém vai fazer nada. Se você está vendo, é porque o Senhor chamou você para fazer. Você entendeu isso? Não dá nem para dizer amém muitas vezes, né? Mas é uma realidade. O espírito de crítica, e critica de tudo, e reclama com tudo. Você vê que eles apresentam o problema para o líder: o lugar está pequeno, mas junto com o problema vem o quê? A solução. Vamos ampliar esse negócio. E eles se apresentam para fazer parte da solução. Nós vamos pegar e nós vamos todos juntos cortar madeira e nós vamos ampliar esse negócio. E esse negócio aqui vai ficar maior, porque nós estamos juntos nesse negócio aqui para fazer acontecer. Quando há o espírito de divisão, também não há uma prestação de contas. Cada um vive de maneira independente. Eu acho assim, eu penso assim, eu vou fazer assim. E talvez alguns daqui poderiam ter pensado o seguinte: quer saber de uma coisa? O negócio está apertado, nem vou falar com o meu líder, coisa nenhuma. Eu vou lá, vou pegar a minha madeira, vou levar aqui, vou fazer. Porque não, irmão. Sabe o que eles fazem? Eles vão até o líder. Nós podemos fazer isso? O senhor autoriza fazer isso? Sim, pode fazer. Aí sabe o que eles dizem? Uma coisa fantástica: vem com a gente, você é importante, nós queremos você junto. Sabe, queridos, muitos de nós só vamos dar valor para as autoridades na nossa vida quando o nosso machado estiver caindo e afundando. Aí nós vamos olhar e pensar que nós deveríamos ter valorizado mais a autoridade que o Senhor coloca na nossa vida. Vem com a gente, nós queremos fazer parte, nós estamos juntos, nós vamos todo mundo fazer acontecer. Mas esse espírito de divisão faz com que a gente não preste conta, que a gente seja individualista, que a gente pense só na gente, que a gente pense só em eu. Quando há esse espírito de divisão, também há os interesses mesquinhos. Olha o interesse deles. Você vê o interesse deles em alguma outra coisa que não seja o reino? Vocês vê eles pensando neles? Qual que é o interesse nosso como igreja? Onde tem que estar o nosso interesse como família, como sociedade? Qual que é realmente nosso interesse? Tiago vai dizer, Tiago capítulo 4 verso 1: de onde vêm as intrigas, as divisões de vocês? Dos desejos egoístas. Sabe onde a maioria dos problemas acontece? Os desejos egoístas. Pastor, eu casei para ser feliz, desejo egoísta. Eu casei porque eu quero conquistar isso, e quero fazer isso, e quero fazer aquilo, e quero realizar isso, e é para mim, é do meu jeito, da minha forma e tal, e eu sonho, pastor, eu quero casar com aquele príncipe encantado montado num cavalo, pastor. Eu quero esse príncipe encantado montado no cavalo. E aí ele casa, a mulher casa, e ela percebe que ao invés de ela casar com o príncipe montado no cavalo, ela casou com o cavalo. E o cavalo toda semana troca de ferradura. E aí os problemas começam a acontecer.
Quando eu resolvi casar com a Jaque, eu entendi que eu não deveria entrar num relacionamento esperando que a Jaque me fizesse feliz. Eu deveria entrar para fazer ela feliz. E o meu desejo é lutar para fazer ela feliz. Sabe qual é o desejo dela? O mesmo que o meu. É por isso que a gente está junto há tanto tempo, se aguentando. Porque eu não estou olhando para o meu interesse. Eu estou olhando para o interesse dela. O reino de Deus funciona assim, ó. Vou explicar para vocês o reino de Deus. Primeiro Deus, depois meu irmão, por último eu. O que a gente faz? Primeiro eu. O culto acabou um pouco depois das 9. Começa a olhar para o relógio. Não, porque esse pastor está louco, está passando da hora. Eu nem estou com o relógio já, porque eu posso pregar até a hora que eu quiser. Não, e alguns não fazem nem assim, fazem assim para o pregador ainda, né? Olha aqui, ó, você não está vendo? Passou 9 horas, começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o, lá de trás. Irmãos, eu fui pregar na igreja dos haitianos esses dias. O culto lá, assim, começa que hora? 8 horas, né? Eu saí de lá, era 12:30. E o povo estava lá dentro, e glorificando a Deus, e exaltando a Deus, e não queria ir embora. Não estou dizendo que nós temos que ter isso, eu até elogiei eles por isso. E o que me quebrantou, que eu estava falando sobre oração e sobre vida com Deus. No final do culto chegou uma menina mais ou menos da idade da minha filha, assim, uns 8, 9 anos de idade. Ela olhou para mim com os olhinhos cheios de lágrimas. Ela falou assim: pastor, eu tenho orado e lido a Bíblia todo dia. Será que o Senhor está se agradando de mim? Eu disse: querida, você está muito mais próximo do reino dos céus do que eu. Sabe, aquilo mexeu comigo. E você vê desde as crianças com esse desejo, com esse sentimento de querer fazer a obra de Deus, de querer propagar o reino. Sabe, então nós precisamos fazer isso. O Tiago vai dizer que as contendas vêm do egoísmo. Onde há o egoísmo, há todo tipo de obras de confusão, de rebelião, de problemas. Paulo Borges vai dizer o seguinte: a falta da consciência da unidade é fruto da nossa imaturidade. Aqui que está o princípio. Nós precisamos, como igreja, amadurecer, queridos. Eu preciso amadurecer. Eu estava orando para o crescimento da igreja. Sabe o que o Senhor falou comigo? Antes de crescer o CNPJ, eu quero fazer crescer o CPF. Nós queremos que o CNPJ cresça, que a empresa avance, que a igreja avance, mas nós não queremos crescer. Nós queremos continuar do mesmo jeito. Não vai crescer, não vai expandir. Nós precisamos crescer primeiro, amadurecer, crescer. Sabe, parar com esse negócio de qualquer coisinha ficar dodói. Nós estamos vivendo uma geração que a gente tem que ficar pisando em ovos, que não pode falar nada, que se falar o irmão se ofende, sai da igreja. Não me cumprimentou, não vou mais nessa igreja. Porque falou um negócio que eu não gostei no culto, não vou mais. E nós estamos com esse problema. A gente tem que ficar pisando em ovos para aconselhar as pessoas dentro da casa. Meu Deus do céu, você não pode falar nada que as pessoas se ofendem. Esse espírito de ofensa que muitas pessoas têm, que qualquer coisinha e vão guardando e tal. E aí alguns ainda se acham até espirituais e dizem. Um dia eu estava vendo um pastor falar, ele disse assim, que o irmão falou para ele assim: pastor, o senhor pode orar aqui comigo? Eu quero orar pelo fulano. Mas você quer orar por ele por causa do quê? Porque eu estou entregando ele nas mãos do Senhor, com a espada desembainhada do céu, para decapitar ele, destruir a vida dele. Eu falei: essa oração não é de Deus não, irmão, isso é macumba. E alguns acham que até é macumba evangélica, né? Não existe isso. Mas nós estamos vendo essa geração. Sabe o que o Senhor falou para mim? Ele disse assim: meu filho, você precisa amadurecer ao ponto de ver alguém assumir até uma posição que você gostaria de assumir, e você está ali torcendo para ele, se alegrando com ele. O pastor Paulo falou sobre isso domingo passado, sobre se alegrar, e você abençoar ele ainda mais por isso. Isso é unidade. É isso que eu quero, é isso que eu almejo. Porque quando eu olho para o meu irmão, eu digo assim: poxa, que benção que meu irmão está indo mais longe que eu. Esse é o desejo de todo pastor.
que as suas ovelhas cresçam mais do que eles, não é, pastor Juliano? Que as ovelhas preguem mais, que elas orem mais, que elas vivam mais em unidade, que elas vão até mais longe, que elas se tornem até mais cheias do Espírito do que a gente. Esse é o nosso desejo. O texto diz: vamos todos nós, não sou mais eu, é nós. Quando você vai para a oração do Pai Nosso, o que é que você vê? Pai Nosso. Você não vê Pai meu, que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso não é o pão meu, é o pão nosso que estás no céu. Perdoa as nossas ofensas. O problema é que nós estamos pensando muito no nós, em eu, e pouco no nosso. Comece a pensar mais no nosso. Comece a olhar para a tua família e pensar mais. Nós vamos fazer, o que nós vamos fazer aqui? É nós, é o que nós vamos decidir. Pastor, eu não posso ter os meus sonhos. Claro que você pode, mas tudo que você viver e sonhar dentro da tua casa precisa contribuir para o nós dentro da casa. Você pode ter sonhos na igreja? Claro, mas o que vai contribuir para o nosso? Irmãos, a igreja é uma coisa que precisa estar tão unida, e nós precisamos entrar tanto nessa união, que o pecado do irmão nos afeta, e a santidade do irmão também nos afeta. De maneira que, se o irmão está em pecado, a igreja está em pecado. Agora, se o irmão está cheio de Deus, a igreja está cheia de Deus, porque nós somos um corpo, e nós precisamos entender isso. Como corpo, nós estamos juntos. Vamos lá, que eu preciso terminar isso aqui. Terceiro, quando andamos em unidade, podemos contar um com o outro quando o nosso machado cair. Eu quero que você veja aí o verso de número 3. Leia aí comigo, aliás, o verso de número 5 desse texto. Olha só, vamos ler ali o verso 5 e 6. Quando um deles estava cortando um tronco, um ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. Verso 6. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho, jogou ali, fazendo o machado flutuar. Olha que interessante, eles estavam fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, e parece que deu algo errado. E muitas vezes isso vai acontecer com a gente. Onde caiu? Eliseu perguntou. Sabe que Eliseu, que interessante, Eliseu não disse para ele: ó, bem feito, quem mandou você se meter, pegar machado emprestado dos outros? Agora que deu nisso aí, né? Por que você foi pegar um machado que não era teu para fazer isso aí? Eliseu não fala isso. Eliseu olha e pergunta para ele: onde você caiu, querido? Sabe, às vezes o irmão vem, está passando por uma dificuldade, está passando por uma luta, aí o familiar está passando por uma luta. Ao invés de nós abraçar e dizer: onde que caiu? Vamos resolver, nós estamos juntos aqui, vamos solucionar. Não, por que você fez isso? Ah, porque você não deveria ter feito isso, você não deveria ter feito aquilo. Irmão, sabe o que me chama a atenção em Jesus? Uma coisa fantástica. Jesus, quando ele ia curar, ele nunca falava para a pessoa: ó, você está vindo aqui também pedir a cura, mas sabe por que você está assim? Porque você fez isso. Não, ele abraçava. Ele sabia que aquelas pessoas não eram perfeitas, que aquelas pessoas tinham um monte de erro, que aquelas pessoas tinham um monte de defeito, mas eles não estavam ali para apontar o erro delas, ele estava ali para abraçar. E o amor constrange as pessoas. Quando nós começarmos a perguntar para as pessoas: onde caiu? Ah, caiu ali. Não, conta comigo, eu vou te ajudar. Nós vamos levantar isso aqui. Ah, um machado. Não, se o machado era emprestado, se o poder sobrenatural de Deus não fazer, porque na unidade faz, nós vamos juntar uma vaquinha aqui, nós vamos comprar um machado novo, mas você não vai ficar sem esse machado não. A igreja primitiva era assim. A igreja primitiva funcionava assim: se eu tenho 2 camisas, o irmão não tem nenhuma, então agora eu e meu irmão, cada um de nós tem uma camisa, porque ninguém vai ficar aqui querendo ter e o outro não ter. Não, então se você não tem, nós vamos te ajudar, nós vamos conquistar, nós vamos fazer. E é assim que nós temos que ter. Está aqui o movimento Legendários. Pastor, eu queria ir para os Legendários, eu não consigo, não tenho dinheiro. Vem falar com a gente, porque se nós formos, você vai também. Você pode ir também. Pastor, eu não tenho dinheiro. Vamos se ajudar. Nós estamos aqui, nós somos igreja, nós queremos ver o teu bem, nós queremos ver você melhorando. Porque se um homem melhorar, a família melhora, a igreja melhora, a sociedade melhora. E é assim que nós vamos fazer. É desse jeito que nós fizemos, é dessa maneira. Agora aqui tem um problema maior.
A divisão, irmãos, não é só estar separado. Quando o casal até briga, ainda parece que existe um pouco de amor. Sabe qual é o maior problema da divisão? Quando há indiferença. Aí chegou no nível de muito baixo, quando eu já não me importo mais o que o outro faz ou deixa de fazer. Infelizmente, nós estamos vendo famílias que chegou nesse nível, indiferença. Infelizmente, nós estamos vendo crentes que vêm sentar nos cultos de domingo aqui, indiferentes. E nós precisamos olhar para dentro de nós e pensar: será que eu não estou indiferente em relação às coisas de Deus? Às vezes eu estou sentado lá atrás e eu observo as coisas, e eu não estou aqui para apontar. E quando eu observo, eu penso: que tipo de pastor eu tenho sido, que eu não consigo influenciar as minhas ovelhas ser mais parecidas com o Senhor? Eu não fico olhando o que a igreja está fazendo. Eu olho para mim e eu preciso olhar para mim. Porque se eu melhorar, a igreja melhora. Se eu melhorar, a minha família melhora. Sabe, a oração que mais eu tenho feito é: Senhor, me ajuda a ser um marido melhor. Eu preciso ser um marido melhor. Porque se eu for um marido melhor, a minha casa melhora. Senhor, me ajuda a ser um pai melhor. Eu preciso ser um pai. Eu não tenho sido um pai bom. Eu preciso ser um pai melhor. Senhor, me ajuda a ser um pastor melhor para essa igreja. Porque se eu for um pastor melhor, a igreja vai ser melhor. Nós precisamos fazer isso, queridos. Olhar para dentro de nós e não ser indiferente ao que acontece, mas fazer parte da solução. E para terminar, quando andamos em unidade, podemos vivenciar o sobrenatural de Deus. Quem de vocês que está aqui já viu um machado flutuar depois que cai dentro da água? Alguém de vocês viu? Isso é sobrenatural de Deus. Irmãos, quando nós como igreja andarmos em unidade, nós vamos ver machado flutuar apenas com galho. Você não vê eles aqui com muita aparelhagem. Vamos pegar um barco, vamos aqui, vamos jogar aqui alguma rede, um negócio aqui. Não, jogaram um galho. Não precisa de muito, precisa de unidade. Pastor, quando nós tiver a melhor equipe, o melhor som, a melhor estrutura, quando nós tiver o melhor templo, aí as coisas vão acontecer. Não, irmão. Quando nós estiver juntos de verdade, as coisas vão acontecer. Pastor, quando eu tiver a minha casa própria, a minha família vai melhorar. Não. Quando você estiver junto com a tua família de verdade, a tua família vai melhorar. Pastor, quando eu fizer isso, não. Quando o Brasil mudar de político, de líder e tal, vai melhorar. Não, quando a nação brasileira entender que nós temos que caminhar no mesmo alvo, no mesmo objetivo, as coisas vão melhorar. Quando a cidade de Concórdia, os pastores entender que nós fazemos parte do mesmo reino, a cidade vai melhorar. Cada um de nós tem que olhar para dentro de si. E essa pergunta o Senhor falou comigo muito. Você tem sido parte daqueles que ajuntam ou que espalham? Eu já muitas vezes fiz parte daqueles que espalham, irmãos. Mas eu não quero fazer parte dos que espalham. Eu quero fazer parte daqueles que estão juntos, daqueles que lutam e batalham pela unidade, que batalham pelo bem comum da sociedade, da igreja, da família. Quero convidar o grupo de louvor para vir. Nós já vamos terminar. Na unidade, queridos, Deus faz machado flutuar. Na unidade, sem recursos, um pedaço de madeira apenas, um pedaço de galho, o sobrenatural acontece. Que nós possamos ser para ver o sobrenatural de Deus acontecer. Amém?
Você que está acordado, você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Existe um texto da palavra de Deus que Jesus vai dizer o seguinte: nisto vocês vão conhecereis que sois meus discípulos. Quem é que vai conhecer que nós somos discípulos do Senhor? As pessoas lá fora. Sabe o que ele está dizendo? Nisso o mundo vai perceber que você é discípulo meu, quando você amar um ao outro. Sabe, queridos, nós podemos não ser conhecidos pelo templo que nós temos. Qualquer shopping por aí talvez tenha um templo melhor e mais organizado que o nosso. Talvez nós não podemos ser conhecidos pela música que nós temos. Às vezes uma banda de show pode estar até com uma banda com uma estrutura musical e com uma qualidade musical talvez melhor que a nossa. Talvez não podemos ser conhecidos pela eloquência dos pregadores. Talvez um palestrante lá fora tenha até mais eloquência do que nós, e até fale até mais bonito do que nós. Mas o que nós precisamos ser conhecidos? O que nós como igreja precisamos ser conhecidos? O que o mundo precisa enxergar? O que o mundo lá fora muitas vezes não consegue? Nós precisamos ter unidade. O mundo precisa olhar e ver unidade. Inúmeras pessoas unidas, caminhando no mesmo propósito. Você já imaginou se as igrejas aqui da cidade de Concórdia se reunissem para servir a população? Se nós saíssemos aqui pelas ruas e chegássemos nas escolas e falássemos: nós viemos aqui para servir, está faltando gente aqui para ajudar, para pintar as paredes, vamos fazer isso. Se nós como igreja saíssemos, ao invés de reclamar, e fôssemos ajudar, auxiliar e fazer acontecer, e saíssemos pela rua pregando o evangelho, ajudando o necessitado, isso vai impactar. Se nós fôssemos no apartamento do vizinho, ajudássemos o necessitado, abraçar. Eu sei que a igreja faz isso, nós não estamos condenando, não. Mas se nós nos uníssemos mais com esse objetivo, se nós fizéssemos mais, se cada um de nós que vem aqui no culto de domingo, ao invés de ser um crente consumidor que vem consumir algo, se colocasse assim como esse povo, dizendo assim: não, eu faço parte de algo, eu estou junto, vamos lá, o que precisa fazer? Pastor, eu não sei pregar, não sei cantar, mas eu posso aqui trabalhar no ministério infantil. Ah não, eu vou ficar aqui na recepção. Pastor, eu não sei trabalhar na recepção, não tenho jeito, mas eu posso ajudar a limpar o chão aqui, eu quero fazer alguma coisa, eu quero contribuir. Se cada um de nós se colocasse nesse ponto de servir, e se cada um de nós abraçasse e amasse realmente as pessoas, mesmo aquelas pessoas difíceis, porque às vezes Deus coloca pessoas difíceis na nossa vida, porque não é porque as pessoas precisam mudar, é porque às vezes Deus quer mudar a gente, e a gente fica relutando. Às vezes as pessoas difíceis que estão na nossa vida é porque nós precisamos mudar, e Deus quer tratar com a gente. Então, se está tendo alguma pessoa difícil na tua vida, é porque Deus está querendo mudar você, querido. É assim. E se nós abraçássemos realmente, e se nós amássemos de verdade, não apenas de fachada, não é dizer assim: conta comigo, eu me importo com você. Isso é fácil a gente dizer, mas é colocar isso na prática. Se nós fizéssemos isso de verdade, queridos, tenho certeza que nós impactaríamos muita gente. Muita gente. Nós vamos louvar ao Senhor. Eu quero que você fale com Ele nessa noite. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado. Vou pedir para você que está mais para trás, vir um pouco mais para frente. Eu quero que você feche os corredores com os irmãos aqui. Dá a mão para esse irmão. Nós vamos orar todos juntos. Não deixa ninguém de fora. Assim bem ajustado.
cantar mais uma vez esse cântico, mas eu quero que você cante com toda a sinceridade no teu coração. E nós precisamos de verdade receber esse novo coração de Deus. Um coração que enxergue o nosso irmão, que enxergue a pessoa que está do nosso lado, que está precisando. O coração que faça parte da solução e não da crítica. Eu não quero fazer parte da crítica, eu quero fazer parte da solução. Eu quero fazer parte da solução. Eu quero ser aquele que quer ser lembrado por aquele que fez parte da solução, não por parte da crítica. Eu não quero ser chamado por aquele que divide, por aquele que traga intriga, confusão. Eu não quero ser lembrado por mais um da estatística de divórcio. Eu não quero ser lembrado por ser mais um que dividiu, que arrumou confusão, que quebrou tudo. Não, eu quero ser lembrado por aquele que ama como Jesus ama, que abraça como Jesus abraça. Vamos lá, a igreja, bem baixinho, os instrumentos. Recebi um novo coração, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Com o fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Vai lá. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de eu preciso de ti, precioso és para mim. Mais uma vez, mais uma vez. Eu preciso de ti, Existe um espírito de vida soprando sobre esse lugar. Existe um espírito de vida soprando sobre esse lugar. Eu vou chamar o pastor Juliano, o pastor André aqui, a minha esposa. Nós queremos orar por vocês. Quantos aqui querem fazer parte da solução e não da crítica? Você quer fazer parte da solução? Faça parte da solução. Nós queremos fazer parte da solução. Você pode chegar depois para nós e falar: pastor, conta comigo. Fica junto, não precisa separar não, nós vamos orar. Pode ficar junto ali, dar a mão pro seu irmão. Diz assim: pastor, conta comigo. Nós vamos abrir aqui na igreja um espaço para treinamento para quem quer servir. Sabe o que eu gostaria de verdade? Eu oro de verdade para que cada pessoa que vem, que senta no banco aqui da igreja, que entende o que quer ser parte da igreja, se colocar à disposição. Falou: pastor, eu quero participar desse treinamento, eu quero aprender o que precisa aprender, eu quero servir. Eu não sei cantar, não sei pregar, mas eu ajudo nas mídias, eu quero servir. Não é ajudar, eu quero servir, eu quero fazer parte, eu quero estar junto de verdade. Todo mundo.
Irmão, se cada um de nós entender isso, eu garanto a vocês, esse espaço aqui vai ficar pequeno. Se você entender isso na tua casa, a tua família vai romper de um jeito. Se você entender isso lá, talvez você não é dessa igreja aqui, lá na igreja onde que você faz parte, na sociedade, meu querido, as coisas vão fluir. Amém? Pastora. Pai querido, revela para nós, ó Pai, no nosso coração, como nós somos bem-aventurados, como nós somos agraciados de termos uns aos outros. Deus, que nós possamos olhar, Deus, para esses nossos irmãos que são lindos e abençoados e sermos gratos pela vida deles. E qualquer barreira que nos impeça, Pai, de vivermos o Teu extraordinário, que caia por terra. Que tudo, ó Pai, que tenha sido levantado, que tudo que porventura tenha sido gerado no nosso coração, que nos separa do nosso irmão, Pai, que caia por terra agora. Porque, Senhor, se nós entendermos que uma vez que eu me afasto do meu irmão, estou me afastando de Ti, eu vou cuidar melhor do meu irmão, eu vou abençoar, eu vou ser igreja. Deus, que nosso coração esteja pronto a receber essa revelação, ó Pai, que o Teu amor nos construiu como igreja. Não é a nossa condição e capacidade, não é o intelecto, não é a eloquência, não é nada que não seja a Tua graça e o Teu amor. Pai, nós não queremos viver o nosso amor, nós queremos viver o Teu amor. Nós não queremos viver o nosso perdão, nós queremos viver o Teu perdão, ó Pai. Nós não queremos fazer o que nós somos capazes de fazer, mas nós queremos fazer aquilo que Tu nos capacita para fazer, ó Pai. Eu declaro a Tua igreja unida, a Tua igreja como família estabelecida pelo Senhor. Eu declaro que não haverá nada que nos separe. A tua palavra diz, ó Pai, a Bíblia fala que nem profundidade, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem cadeias, nada pode nos separar do amor de Cristo. Eu declaro a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Graça e paz, amados, bem rapidinho. Se teu coração queimou por mais de servir ao Senhor, amanhã às 20 horas nós vamos ter nosso momento de oração aqui na igreja, né? E após esse momento nós vamos ter uma caminhada evangelística. Nós vamos estar profetizando, né? Nós vamos estar andando nessa quadra da igreja e nós vamos estar profetizando sobre os estabelecimentos e nós vamos estar abençoando. Amém? Então, se você sentir no seu coração e quiser fazer parte desse time, amanhã, 20 horas, quiser vir falar comigo, espero aqui no cantinho. Amém? Deus abençoe, pastor. Glória a Deus, queridos. Mensagem maravilhosa para o nosso coração. Cultive o amor e a comunhão, porque Deus quer abençoar você. Você quer ser abençoado? Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Uma vez que nós vivemos em comunhão, como disse o pastor Rude, nós já somos abençoados. E eu quero declarar sobre a tua vida nessa semana, uma semana onde você vai conseguir enxergar o que Deus tem para você, e vai conseguir ser igreja dentro da tua casa, ser igreja no teu trabalho, ser igreja onde quer que você vá. E queridos, nada pode nos separar do amor de Cristo, nada pode te separar do que Deus tem para você. Cultiva isso no teu coração e busque, porque não importa se o ferro do machado ele caiu na água,
Deus é capaz de fazer um milagre que você não espera e que ninguém acredita. Deus tem o poder para cumprir o seu propósito, o seu chamado. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a comunhão poderosa do Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, abraça teu irmão, toma um café, vamos ter comunhão na presença do Senhor.